Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Na live de hoje eu vou falar sobre por que os pacientes desistem do tratamento nutricional, né? Então, o que acontece para eles desistirem, não irem até o final, perderem a motivação ali ao longo do caminho, tá? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre essa razão. E eu quero mostrar para vocês aqui também uma ferramenta para você utilizar aí com seu paciente para despertar novamente a motivação dele, para que ele possa encontrar novamente aquela vontade que ele tinha quando ele começou o tratamento. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. A ideia é a gente poder ficar aqui trocando esses insights, então eu quero que vocês vão colocando aqui para mim nos comentários quais são as dúvidas que vocês têm referente a isso, para que a gente possa fazer um bate-papo bem legal, tá? Então, é um assunto que muitos alunos perguntam, né, que é a questão do tratamento nutricional. Por que os pacientes desistem? Me conta aqui se você tem pacientes que começou o tratamento e no meio do caminho parou, no meio do caminho simplesmente largou de mão e não quis mais saber, não compareceu mais nas consultas ou começou a remarcar as consultas. Conta aqui pra mim. Hoje mesmo a gente estava em mentoria de manhã e uma das alunas comentou que tá percebendo e gosta muito de atendimento em grupo, porque os pacientes acabam não desistindo, né? Então a ideia é a gente entender por que os pacientes desistem quando o atendimento é individual, né? O que muda do atendimento que é em grupo para o atendimento individual? O que faz esse paciente desistir lá no presencial, né, no individual, e no grupo não. Então é muito importante a gente ter ideia de que quando a gente vai trabalhar com pacientes, a gente precisa ajudá-lo a entender a motivação dele, tá? Então, por isso que eu quis trazer esse tema, porque é um tema que está muito relacionado com nutrição comportamental, com o fato da gente conseguir estimular os nossos pacientes para realmente terem uma mudança e mais do que isso, né, para que eles mantenham essa mudança, para que eles mantenham esse resultado e para que eles consigam realmente ficar ali, né, focados no tratamento e ir até o final do tratamento e não só no início ali, que logo que eles nos procuram, né, eles vão pro atendimento e parece que a gente vai resolver a vida deles. Então eles ficam mega motivados, ficam loucos para poder começar a dieta, loucos que a gente mande o plano alimentar, que a gente fale ali dos alimentos. A primeira consulta dá a impressão de que eles vão ficar ali até o final mega motivados. A questão é por que eles não mantêm isso ao longo do tratamento, né? Por que é ali nas primeiras consultas que eles ficam assim? O que acontece que faz eles não terem essa motivação continuada, né? Então, a ideia é a gente notar isso já na primeira consulta, tá? Então, eu vejo muitos alunos que têm essa questão do paciente desistir, e quando eu vou analisar o atendimento desses alunos e analisar que ferramentas que já aplicou, que ferramentas que já utilizou, o que já fez com esse paciente, normalmente a primeira consulta teve alguma falha ali em relação ao objetivo do paciente, tá? Então tem várias questões que a gente pode trabalhar para entender por que eles desistem do tratamento nutricional. Uma delas é o objetivo dele não estar bem alinhado, tá? Uma delas é o objetivo ele não estar bem conectado com esse objetivo, tá? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo é o paciente não entender os recursos que ele tem. E aí ele acaba desmotivando, tá? Então, a gente tem aqui duas ferramentas. Uma para mostrar para o paciente quais são os objetivos dele, que vai muito além de emagrecimento. Outra para a gente entender e extrair desse paciente os recursos que ele tem para alcançar o resultado, tá? Para se manter motivado e alcançar o resultado. Então, eu tô falando da ferramenta primeira, que é da gente usar na primeira consulta, que eu chamo ela de definindo o objetivo. Tem alunos que chamam de ponte do emagrecimento, tem alunos que chamam de ponte do objetivo. Por que eles falam isso? Porque é uma ponte, né? A gente precisa entender onde que o paciente está aqui e aonde que ele quer chegar, né? E aí o emagrecimento vai ser o caminho, vai ser ele atravessar essa ponte.
E tem a ferramenta gerando autoeficácia, que é para quando o paciente já começou o tratamento e no meio ele desmotiva, tá? Aí a gente usa essa ferramenta gerando autoeficácia para a gente conseguir despertar novamente nele a motivação que ele precisa. E para isso ele precisa entender quais recursos que ele tem. Então, geralmente o paciente acaba desistindo do tratamento porque ele não está conectado com esse objetivo, porque a gente não olhou ele de maneira integral, né? A gente não olhou esse paciente no todo, a gente está olhando apenas a questão alimentar, a esfera alimentar, e é preciso a gente parar, analisar e olhar esse paciente em toda a integralidade dele. Quais são as áreas da vida que esse paciente tem? Ele tem a questão de saúde, ele tem a questão de vida amorosa, vida profissional, ele tem também família, desenvolvimento intelectual. Então esse paciente, ele é composto por várias áreas da vida, ele não é só a alimentação. E nós, enquanto profissionais, a gente precisa analisar todas essas áreas para conseguir ajudar esse paciente, porque não adianta nada o paciente chegar, por exemplo, super estressado com a questão do trabalho, super cansado, e eu ficar ali, não, porque tu tem que comer, tem que chegar em casa e fazer tantas saladas, tem que chegar em casa e cozinhar para a semana inteira. Não adianta eu ficar focando com esse paciente apenas na questão alimentar e não dar atenção para essa questão, essa esfera do trabalho, né? Então é muito importante que a gente olhe esse paciente no todo, e aí tem a ferramenta do coaching, que eu gosto muito, que é a roda da vida, que é uma roda que nos permite analisar o paciente no todo, né? E aí é ver toda a vida dele, toda a integralidade dele, ver o quanto que ele se relaciona com cada uma dessas áreas e o quanto que a alimentação, a saúde está presente na vida dele, tá? Então é muito importante a gente sentar e analisar isso. Então, eu diria assim, ó, na primeira consulta, a gente tem que olhar o paciente e analisar... Peraí que eu tranquei minha cadeira aqui. Deu. Sentar e analisar esse paciente em todas essas esferas da vida dele, não só a alimentação. Então, a gente precisa perguntar para esse paciente como que tá a vida profissional dele. E se ele pudesse pontuar, né, numa escala de 0 a 10, qual nota que ele daria para saúde dele, para a família dele, como que é o relacionamento da família, que nota que ele daria para a vida profissional dele, para a vida de desenvolvimento intelectual, né? A área ali de desenvolvimento intelectual, para a espiritualidade, para a questão de hobbies e diversões. Como que ele avalia cada esfera da vida dele? E aí a gente vai entender qual é a esfera que ele precisa dar atenção para que ele tenha o resultado que ele está buscando. Então esse, para mim, é o pulo do gato para a gente conseguir realmente despertar no paciente a motivação, porque eles vão no nutricionista pensando assim, né? Agora eu vou ir no nutricionista, vai fazer milagre, vai me passar dieta, eu vou ficar sem comer e eu vou conseguir, tá? E aí vem a decepção, vem a frustração. Por quê? Porque esse paciente, se ele tiver qualquer uma dessas outras áreas que estão impactadas, que estão desequilibradas, ele não vai fazer. Ou ele vai fazer ali 1 semana, 2 no máximo, e depois o trabalho vai passar por cima dessa área, porque esse trabalho está precisando de atenção agora. Esse trabalho está precisando que ele entenda toda a funcionalidade, toda a questão de estresse que ele tem agora, não é depois. E aí imagina, eu vou lá e enfio um plano alimentar nele, enfio uma dieta nele, sendo que a área de trabalho ainda está toda desorganizada. Então eu, enquanto profissional de saúde, eu preciso olhar esse paciente em todo esse aspecto, em toda essa roda da vida, e eu preciso ver e perguntar para esse paciente, né? Qual área da tua vida que você acredita que, se a gente realmente conseguir ajustar e trabalhar, a gente vai conseguir melhorar a sua alimentação de forma consequente, que vai ter uma relação com o seu resultado? Qual é a área da vida que você acredita que tem isso? Aí ele pode dizer que é a área área profissional, por exemplo, né? Que é a área que ele tá aí trabalhando demais, não consegue se organizar. Se a gente organizar
essa área da vida dele, que é a profissão, ele vai conseguir se alimentar melhor? Ele vai conseguir alcançar o resultado dele? Talvez sim. Então ele precisa entender isso, tá? Quais são as áreas que interferem. E aí a gente pode fazer um acompanhamento com ele em cima dessa roda da vida, onde a gente vai planejando cada uma dessas áreas em cada consulta. A gente vai trabalhando cada uma dessas áreas em cada consulta. Deixa eu ver as perguntas aqui. Pessoal, chama o pessoal aí pra live aqui, põe o aviãozinho aí pro pessoal vir, que a gente vai falar. Eu já tô falando uma ferramenta aqui que eu nem tinha preparado, mas tô falando da roda da vida, vou falar ainda do objetivo e também da gerando autoeficácia, tá? Olhar para os estágios do paciente. Também, tá? Essa é outra demanda que a gente precisa ver, que são os estágios de mudança, mas isso daí é para definir qual ferramenta que eu vou trabalhar em cada momento, né? Se eu vou trabalhar uma ferramenta mais cognitiva, se eu vou trabalhar uma ferramenta mais direta, mais comportamental, daí eu olho para os estágios de mudança. Agora, essa questão que eu tô falando da roda da vida, ela é independente do estágio de mudança. A gente vai olhar a roda da vida do paciente antes de começar qualquer intervenção nutricional, tá? Isso é muito importante. O que podemos fazer se o paciente diz que não consegue cozinhar para um jantar um pouco melhor? Pensando e respeitando o cansaço dele por causa do trabalho e todas as outras dificuldades. Tem que ver por que ele não consegue. Qual é o motivo que ele não consegue cozinhar? É porque ele tá cansado? É porque ele não tem tempo? É porque ele não se preparou, não se organizou, não tem as coisas para cozinhar? Ou é porque ele não gosta de cozinhar? Então tem que ver o que é o motivo dele. Se for por questão de, não me preparei, não me organizei, gestão de tempo, a gente vai usar a ferramenta de gestão de tempo para poder ajudar esse paciente a organizar o tempo dele e aí sim conseguir fazer a alimentação. Viu a importância da gente olhar o paciente no todo? Porque não adianta nada eu passar para ele uma linda dieta, uma dieta assim, ó, perfeita, na mão dele lá, com todos os nutrientes, todos os cálculos bonitinho lá, se ele chegar e não tem tempo. Né? Se ele me disser, eu não consigo me organizar, eu sou muito estressado. Então eu preciso ver essas coisas antes de realmente chegar lá e passar uma dieta para ele. Eu preciso ajudá-lo a organizar o tempo dele, eu preciso ajudá-lo a diminuir esse estresse, eu preciso ajudá-lo a ver o trabalho com outros olhos, para que ele possa ter isso e isso reflita no resultado dele. Para que, por exemplo, chegar em casa e fazer um jantar mais saudável não seja algo ruim para ele. Só que para que eu consiga fazer isso, eu preciso analisar toda a vida do meu paciente. O meu paciente ele vai desistir do tratamento se ele vê que não está tendo resultado. E ele vê que ele não tem resultado quando a gente vai direto na alimentação. Eu não tô dizendo que não é pra gente falar de alimento, tá? Não é isso, a gente vai falar, mas no momento certo. Não é já no primeiro momento que a gente vai tocar no paciente ali um monte de mudanças, um monte de orientações, porque ele vai acabar desistindo do tratamento, porque foi muito rápido, ele não consegue ter essa mudança assim tão rápida. Então a gente precisa segurar um pouquinho a nossa ansiedade, que eu sei, eu entendo, eu passo por isso. Quando eu vejo os pacientes no consultório, quando eu vou atender, eu quero resolver a vida deles ali na primeira consulta. E muitas vezes isso não depende de mim, né? Muitas vezes isso não acontece, porque ele tem outras questões ali que ele precisa resolver. Então eu preciso ir passo a passo, né? Eu preciso ir de pouquinho em pouquinho. E isso acontece quando a gente vai lá e analisa o paciente no todo, tá? Então, se eu puder dar um conselho aí pra vocês, tenham a roda da vida no atendimento de vocês. Olhem o paciente no todo, olhem toda a vida desse paciente antes mesmo de falar de alimentação. Eu sei que os pacientes, eles vêm pro consultório, né, pro atendimento nutricional, eles vêm querendo, Nutri, eu quero saber o que eu vou comer, eu quero saber o que eu não vou comer. Eles fazem isso. E por quê? Porque, obviamente, isso é uma cultura, é cultural. Eles querem o profissional para poder dizer o que ele pode ou o que ele não pode comer. Isso foi o que ensinaram para ele em termos de nutricionista. Que o nutricionista vai dizer o que pode e o que não pode comer, que o nutricionista vai pegar no pé, que o nutricionista é chato. Eu já ouvi isso dos meus pacientes, né? Eu já ouvi os meus pacientes chegarem em consulta e falarem, hoje tu vai me xingar. Eu disse, quem sou eu para xingar alguém, né? Quem sou eu? Então, eles têm isso na cultura deles.
E cabe a nós desmistificar tudo isso, cabe a nós mudar toda essa reputação que a gente tem de que a gente vai olhar o prato, de que a gente vai ficar julgando que a pessoa tá comendo. Cabe a nós fazer isso, tá? E como é que a gente faz isso? Conversando, falando e nos posicionando. A gente tem que se posicionar e tem que dizer ali, ó, eu preciso saber da tua vida, eu preciso saber de todas as áreas da tua vida, porque não adianta nada, você tá morrendo de estresse aí no trabalho e eu te dizendo que tu tem que comer. Você não vai comer. Ou vai comer uma vez, vai comer duas, e na terceira vai chutar o balde, porque você tá estressado. Então a gente precisa sentar e analisar e conversar um pouco sobre esse estresse, ver que impacto que a alimentação, que impacto que as mudanças vão causar na sua vida profissional. E aí juntos a gente vai traçar estratégias para que essas mudanças alimentares não impactem a vida profissional. Para que ele possa se manter motivado, para que ele possa se manter realmente ali no tratamento nutricional, para que ele não desista do tratamento. Então os pacientes muitas vezes desistem do tratamento por conta disso, porque eles não são vistos, porque eles são esquecidos. Esquecidos no sentido de que a gente tá tão ansioso para resolver o problema daquele paciente, e isso é normal, tá? É normal, eu ainda tenho isso, e ó, eu atendo há muito tempo, atendo desde 2010, e eu ainda tenho isso. Quando o paciente vem na primeira consulta, eu quero resolver a vida dele, porque eu sei tudo que ele precisa fazer para resolver, para alcançar aquele resultado que ele tá buscando, eu sei de tudo. E eu quero que ele mude, porque eu quero que ele tenha resultado, eu quero ficar feliz com o resultado dele. Mas não é assim. Se eu passar tudo, se eu jogar tudo na primeira consulta, esse paciente ele vai acabar desmotivando, porque ele não vai conseguir fazer todas as mudanças, tá? Então, um dos grandes erros é esse, a gente querer resolver a vida do paciente já na primeira consulta. Isso não dá, tá? A gente precisa ir de pouquinho em pouquinho e a gente precisa olhar todo o paciente. Quando o paciente que estava engajado e conseguindo progressos, daí ele tem um problema pessoal e ele desiste. Como eu posso não deixar ele ter essa recaída? Depende do problema pessoal, tá, Ju? Tem que ver qual foi o problema pessoal dele. E aí, trazer de novo a motivação dele. Por que ele quer esse resultado? Esse problema pessoal que ele teve tá interferindo na desistência dele, né, do plano, por quê? Qual é a relação que tem esse problema pessoal com a alimentação dele ou com o resultado que ele veio buscar ali no atendimento nutricional? Isso é muito importante a gente saber. E aí a gente consegue traçar estratégias para isso, tá? Então precisa avaliar qual a relação que o problema pessoal tem com o resultado que ele buscou no tratamento nutricional. A maior parte dos pacientes que desistem é porque não está vendo ganhos no resultado final, tá? E que ganhos? Por exemplo, o paciente chegou e disse que quer emagrecer. A maioria, né? Chega e diz que quer emagrecer. Então, se ele não tá vendo ganhos desse emagrecimento, e eu não tô dizendo ganhos só de perder peso, tá? Ganhos verdadeiros, assim, autoestima, melhora do sono, motivação, brincar com os filhos. Esses são os ganhos. Se ele não tá vendo esses ganhos, ele com certeza, com qualquer problema, seja pessoal, seja profissional, qualquer obstáculo que ele encontrar na vida dele ali, ele vai desistir, tá? Porque ele não se conectou com esse resultado, ele não tá realmente ali motivado para isso. Então é preciso voltar lá na questão do objetivo dele e conectar ele de novo com esse objetivo. A roda da vida geralmente se aplica em consulta ou tarefa para casa, porque é bem invasiva essa ferramenta, né? Consulta, tá? Tarefa para casa, o paciente geralmente não vai fazer, porque é uma ferramenta bem, não vou dizer complexa, ela é reflexiva, tá? E não é invasiva, né? Desde que tu avise para o paciente que essa análise ela é necessária para o resultado dele. O paciente, a primeira coisa, ele precisa confiar em você. Quando você estabelece uma relação de confiança, vínculo, nenhuma ferramenta vai ser invasiva. Você vai estar fazendo ali pro bem do paciente. Então, tem que estabelecer vínculo. E aí, existem técnicas para estabelecer vínculo. Isso a gente chama de rapport, né? Que vem de origem francesa, relacionamento. Uma palavra de origem francesa. Então, a gente precisa estabelecer
o rapport ali, a conexão, o vínculo, para poder aplicar as ferramentas, senão realmente vai se tornar invasivo, porque o paciente não vai ter o vínculo com o profissional, a conexão, então a gente precisa ter isso antes. E é uma ferramenta que a gente explica, eu gosto de aplicar assim, tá? Isso é técnica. A gente explica para o paciente o que é a ferramenta, o que tem em cada uma e dá para ele preencher. E aí ele na reflexão dele vai preencher ali, vai anotar de 0 a 10 o quanto que cada esfera ali tá representando a vida dele hoje. Então a roda da vida é como se fosse uma fotografia do momento atual da vida dele. E aí a gente consegue mostrar para esse paciente como que tá a vida dele hoje e qual a relação disso com o resultado dele, que ele tá buscando aqui, tá? Qual a relação com o resultado que ele veio buscar. Minha maior dificuldade é o retorno. Eu dava muito retorno e eles remarcavam demais. Agora eu não dou mais, cobro por consulta, mas ainda tô com medo deles não voltarem. Eu não faço retorno, tá? Detesto, sou contra, sou assim, ó, muito contra retorno, tá? Por quê? Olha só meu pensamento, tá? Depois vocês me digam se vocês concordam comigo. A gente vai lá, faz a consulta, né? Faz a primeira consulta, que a minha primeira consulta é sempre igual, né? Eu uso sempre as mesmas ferramentas. E a partir da segunda consulta muda, uma caixinha de surpresa, porque eu não sei como é que foi, eu não sei o que o paciente fez, o que ele não fez e que ferramenta que eu vou ter que usar. Tem métodos para eu programar até a quarta consulta? Tem, mas ainda assim é uma caixinha de surpresa, tá? Por que eu tenho que dar retorno se o trabalho que eu vou ter nesse retorno, nessa segunda consulta, é maior ou igual à primeira consulta? Por que eu tenho que dar retorno? Porque não vai ser só assim, ó. Ah, Nutri, não segui. Ah, então volta pra casa. Ah, Nutri, segui. Ah, então continua. Isso era lá, logo que eu me formei, tá? Que eu fazia isso. Inclusive, eu me sentia muito frustrada com isso. Aí, sim, eu pensava assim, como é que eu vou cobrar isso, né? O paciente vai vir aqui e só vai, fiz, não fiz. Então, aí eu não cobrava. Eu pensava que não deveria cobrar. Mas agora que eu uso milhares de ferramentas e que meu atendimento é todo diferente, eu não concordo em não cobrar, tá? Então, eu trabalho apenas com programa de atendimento. E aí, não tem essa dele não pagar, ele paga por consulta e ele volta porque ele já deixou pago no programa de atendimento. Eu não faço consulta avulsa. Deixa eu ver aqui mais. Tá, beleza. Então tá. Tirar das dúvidas, eu tava falando da roda da vida, né? Então, a gente precisa, para o paciente não desistir do tratamento, alinhar essa questão toda da vida dele, né? O que a vida dele, o que a roda da vida dele tem em relação com o resultado que ele tá buscando ali. É verdade, não faz sentido nenhum. Verdade. Nossa, fora que é tão ruim não receber após... Exatamente. Estou me sentindo livre. É isso aí. A gente tem que valorizar o nosso trabalho, tá? Se a gente não valorizar, ninguém valoriza. Então, valorizem o seu trabalho. E se quer ter certeza que o paciente vai voltar na próxima consulta, faz programa de atendimento, envia mensagem para ele no período entre consultas, deixa ele voltar, deixa ele com vontade de voltar, tá? Estou com dificuldade do paciente aceitar esse programa de consulta, tá? É método de conversão de pacientes, tá? Falei na live passada, se eu não me engano. Tem aqui no IGTV, depois olha lá. Tá? Contei uma estratégia de conversão de pacientes. Muito bem, então vamos para o segundo motivo porque os pacientes desistem do tratamento. O primeiro, eu falei que ele não está conectado com a questão do resultado dele, né? Ele não entender o real motivo dele querer aquele resultado, que aí é a ferramenta definindo o objetivo, ou ponte do objetivo, ponte do emagrecimento. E isso acontece com qualquer coisa que o paciente traga. Por exemplo, a Ju trouxe ali que a paciente dela ali teve um problema pessoal e aí desistiu do tratamento. Então, quando ele não tá conectado com esse tratamento ou com esse resultado que ele quer, e ser conectado com o resultado não é só, eu quero emagrecer 2 quilos, eu quero emagrecer 3 quilos. É eu saber os ganhos que eu vou ter com esse emagrecimento. Isso é estar conectado com o resultado. Se ele não tá conectado ali com o resultado dele, ele vai desistir por qualquer motivo. Então, esse é o primeiro. Segundo, ele tá indo muito bem e aí acontece alguma coisa na vida pessoal dele, por exemplo, a Ju trouxe, e ele volta um passo, né? Ele, ao invés de emagrecer, ele
aumenta um pouquinho de peso. E aí ele fica frustrado. E aí ele desiste, tá? Então, isso a gente precisa estimular nele os recursos que ele tem internamente, que aí eu já vou entrar na ferramenta de gerando autoeficácia. Ele precisa ver os recursos que ele tem para alcançar esse resultado. Então, a ferramenta gerando autoeficácia, ela é uma ferramenta que trabalha com a autoeficácia do paciente. O que é autoeficácia? É ele entender que ele é capaz de alcançar aquele resultado. Então, ele precisa se sentir capaz de, porque senão ele vai desmotivar, porque senão ele vai desistir do tratamento. E aí, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente vai olhar para a ferramenta, né? O paciente vai olhar para a ferramenta e ele vai pensar em 3 momentos que ele teve muito sucesso em alguma coisa, algum comportamento que ele teve. Então, ele precisa ver quais recursos que ele tem em cada um desses momentos. Minha mãe tá aí, seja bem-vinda, mamãe. Deixa eu mostrar aqui a ferramenta para vocês. Deixa eu ver se eu consigo virar a tela. É que eu fiz uma engenhoca aqui. Peraí, deixa eu tirar aqui só. Ai, virou. Aqui, ó. Então, a gente vai usar essa ferramenta aqui para quando o paciente tá desmotivando e a gente precisa mostrar para ele que ele é capaz de alcançar o resultado. Então, a gente pede para ele escrever aqui em cima, aqui, as 3 maiores conquistas que ele teve na vida dele, tá? Então, por exemplo, me formei, aqui comprei meu carro e comprei um apartamento, tá? Então, ele vai escrever as 3 maiores conquistas, que podem ser conquistas que não tem nada a ver com emagrecimento, tá? Mas tem que ser conquistas dele, assim, que motivam ele, que deixam ele feliz, e que ao lembrar, ele fica muito, muito, muito feliz. Aí ele vai escrever qual recurso ele teve em cada uma dessas conquistas. Então, por exemplo, ele teve aqui na formatura, qual foi o recurso que ele teve? Determinação. Na compra do carro, coragem. Na compra do apartamento, ele teve aqui superação, tá? Ele teve que se superar. Então, ele teve determinação, coragem e superação. Aí, depois ele vai para o outro ponto, que é ele pensar qual desses recursos que, se ele usar agora, ele vai conseguir alcançar o resultado dele. Qual desses recursos? É a determinação? É a coragem? É a superação? É a determinação. Se eu for determinado, eu consigo alcançar o meu resultado. E aí, junto com isso, você pode fazer ele se conectar com esse recurso de determinação. Como que foi ser determinado? O que você sentiu quando você conseguiu se formar? Isso tudo ele precisa sentir de novo, para ele conseguir entender que sim, ele é capaz de alcançar o resultado dele. Porque se ele alcançou um resultado na vida dele, onde ele teve determinação, o que impede ele de alcançar esse outro resultado que ele está querendo agora? Nada. Então, ele vai escolher determinação e vai escrever aqui o que ele vai fazer agora tendo determinação. Agora, tendo determinação, eu vou voltar a fazer as minhas comidas em casa, eu vou comprar coisas mais saudáveis, eu vou fazer atividade física. Então, o que ele vai fazer com esse recurso que ele tem ali de determinação, tá? Então, isso é muito importante. E aí, é uma ferramenta que traz para o paciente essa ideia de que ele é capaz de alcançar o resultado dele, independente do resultado que ele está buscando, tá? Porque quando a gente conquista alguma coisa na nossa vida, independente do que seja, esse recurso dessa conquista tá dentro de nós, tá aqui. Então, se eu me formei, se eu comprei um apartamento, se eu comprei meu carro, se eu já consegui emagrecer na minha vida, eu já consegui, eu já conquistei tudo isso. Então, todos esses recursos que eu conquistei estão dentro de mim. Eu consigo de novo. Só tá faltando eu acionar esse recurso, só tá faltando eu acionar ele para conseguir ter eles de novo, para conseguir ter um resultado de novo. Então, como que eu faço para acionar o recurso, né? Eu preciso voltar lá, e voltar no sentido de
olhar, né, analisar, pensar como que eu era quando eu tinha determinação, o que eu fazia quando eu tinha determinação. Isso é muito importante, porque aí ele consegue entender os comportamentos que ele teve lá quando ele teve determinação, ele consegue entender quem ele era quando ele teve determinação, como ele era, e isso traz para ele de novo os recursos que ele precisa para alcançar esse resultado agora, tá? Então, é muito importante ele analisar a ferramenta a partir dos recursos dele, tá? Então, quando a gente vai trabalhar com pacientes que estão desistindo do tratamento, a gente precisa, primeira coisa, entender quais são os ganhos desse resultado que ele vai alcançar, tá? Primeira coisa é isso, é entender os ganhos do resultado. Segunda coisa é a gente entender como que as esferas da vida dele se relacionam com o resultado que ele está buscando. Terceira coisa é a autoeficácia. O paciente precisa ter autoeficácia, ele precisa entender que ele é capaz de alcançar o resultado. Então, a mudança de comportamento, e porque os nossos pacientes, para alcançar o resultado, precisam de mudança de comportamentos, ela acontece de acordo com 3 pilares. O primeiro pilar é o paciente saber o que ele quer, né? Qual o resultado que ele quer. Então, ele precisa ter clareza disso. O segundo pilar é ele saber como alcançar esse resultado. E para ele saber como, aí vem o apoio do profissional, né? Dele dar ali o passo a passo, dele dar todos os argumentos, as questões, as informações necessárias para esse paciente alcançar o resultado. Esse é o saber como. E o terceiro pilar é o paciente acreditar que pode, tá? Então, é o pilar da autoeficácia. Se esse paciente não acredita que pode alcançar o resultado, se ele duvida da capacidade dele, é como se o inconsciente dele dissesse assim: para que eu vou fazer isso se eu não vou alcançar o resultado? Para que eu vou me esforçar fazendo dieta, me esforçar fazendo salada, comendo fruta, uma coisa que eu não gosto, se eu não vou alcançar o resultado? É como se ele pensasse isso. Então, ele fica sempre batendo de frente ali com aquele resultado, porque ele não acredita que é possível. E isso vale para qualquer resultado que a gente quer alcançar. Isso vale para você, na sua vida. Qualquer resultado que você quer alcançar. Então, se você quer, por exemplo, aumentar a sua renda, né? Eu quero ganhar 15 mil por mês. Se você quer ganhar 15 mil por mês e você, no seu inconsciente, tem uma pontinha de você que não acredita que é possível ou que você é capaz, você não vai alcançar. Você não vai ganhar 15 mil reais. Por quê? Porque você vai fazer de tudo para não alcançar. Você vai inventar desculpa para não captar paciente, você vai inventar desculpa para não fazer live, você vai inventar desculpa para não fazer vídeo, e aí você não vai alcançar o resultado. Com os nossos pacientes, funciona exatamente da mesma maneira. Se ele não acredita que pode alcançar o resultado, para que ele vai ficar sem comer, vamos dizer assim? Para que ele vai fazer atividade física? Não vai mudar nada, não vou alcançar o resultado. Então, ele precisa acreditar que pode, acreditar que é capaz. Caso contrário, ele não vai alcançar o resultado, tá? Então, 3 coisas, anota aí, ó, resumo master aqui pra você. 3 coisas que você precisa ver quando o paciente desiste do tratamento. E, obviamente, fazer antes dele desistir, né? Então, eu tenho um paciente que desistiu, o que eu faço? Analisa essas 3 coisas. Mas eu não quero que os meus pacientes desistam. Faz essas 3 coisas antes, tá? Logo que começar a atender. Então, faz antes dele desistir. Que são analisar o objetivo. Ele precisa saber os ganhos que ele vai ter no resultado final dele, tá? Eu vou botar aqui para vocês verem a ferramenta do objetivo. Aí. Tá? Então, ele precisa ver a questão do objetivo. Primeira coisa. Segunda coisa, analisa esse paciente no todo, não só
na questão alimentar. Olha a roda da vida dele, vê qual é a relação que a vida dele tem com o resultado que ele está buscando. Então, como que a vida profissional dele se relaciona com o emagrecimento? Como que a familiar se relaciona com o emagrecimento? Então, faz a relação entre todas as áreas, tá? E terceiro, a autoeficácia. Mostra para esse paciente que ele é capaz de alcançar esse resultado, tá? Então, faz isso com todos os pacientes, para que eles não desistam do tratamento. E aqueles que desistiram, vai lá e analisa se um desses 3 fatores não estavam bem definidos. Provavelmente não estavam. E aí eles desistiram, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês agora a ferramenta do objetivo. Ó, essa ferramenta aqui que eu comentei que é a do objetivo, tá? Então aqui é a ponte, ó, por isso que eles chamam de ponte do emagrecimento. A primeira coisa é ver o estado atual do paciente, né? Como que ele está hoje, como que ele se enxerga hoje. Depois é ver o estado desejado, que é onde ele quer chegar. Aqui, normalmente, os pacientes escrevem emagrecimento, né? Que deseja emagrecer. Só que o emagrecimento não tá aqui. O emagrecimento tá aqui, ó, na ponte. Porque aqui vai estar todos os ganhos por trás desse emagrecimento. Então, aqui vai estar, se ele quer emagrecer, pode ser, né? Quem vai responder isso é o paciente. Pode ser autoestima, qualidade de vida, brincar mais com o filho, conseguir um emprego, me sentir bonita, usar o biquíni na praia. Então, cada paciente vai ter aqui o seu estado desejado, a sua relevância do resultado, tá? E aí, é isso aqui que vai mover o paciente a alcançar o resultado, não é o emagrecimento. Porque se ele continuar olhando o emagrecimento aqui como o resultado final, é chato, né? Para eu emagrecer, o que eu preciso? Eu preciso fazer exercício, eu preciso deixar de comer, eu preciso parar de comer doce, eu tenho que passar fome. Tudo isso é bom? Não, tudo isso é ruim, né? É muito ruim. Então, ele vai colocar esse emagrecimento aqui. Ele vai colocar essas coisas ruins aqui. Então, ele vai colocar dieta, sacrifício, tudo aqui, na ponte. E aí, atravessar ela para alcançar o emagrecimento, é chato, é pesado, eu vou desistir. Daí, ele vai um pouquinho e volta. Ele vai um pouquinho e volta. Ele vai um pouquinho e volta. Né? Então, é chato, é muito ruim. Agora, quando ele olha aqui, né, por exemplo, autoestima, brincar com meu filho. E para ele chegar aqui, ele tem que passar por aqui, e aqui tá o emagrecimento, ele vai olhar isso aqui como outros olhos, ele vai ver, nossa, emagrecer é muito bom, porque eu vou brincar mais com meu filho, eu vou ter mais disposição, eu vou ter mais saúde. Então ele precisa ver o ganho por trás desse emagrecimento. Aí sim, passar pela ponte vai ser muito bom, tá? Então é por isso que a gente precisa analisar a relevância do objetivo desse paciente antes dele começar a buscar esse resultado, tá? Então é muito importante isso. Por isso que eu disse que quando os pacientes desistem do tratamento, algum desses 3 fatores estavam ruins, estavam negligenciados, tá? Então são 3, vamos chamar de pilar, né? 3 pilares da desistência. Olha, criei um nome, 3 pilares da desistência do tratamento. Quais são, né? Os 3 pilares. O que acontece quando o paciente desiste, né? Normalmente é por um desses motivos ou por todos esses motivos. O objetivo não estava bem definido, ele não sabia os ganhos que ele ia ter. A roda da vida não foi aplicada, ele não sabia a relação que tinha o resultado dele com todas as áreas da vida dele. E autoeficácia, ele não teve autoeficácia, né? Ele não entendeu que ele é capaz de alcançar esse resultado. Então, quando você começar a olhar para todos esses 3 pilares, esses 3 fatores, eu tenho certeza que os seus pacientes não vão desistir, tá? Eu tenho certeza. Eles podem sim ter recaídas, tá? Ter recaída e desistir são coisas completamente diferentes, tá? Recaída. Recaída é quando, por exemplo, eu tô super bem essa semana, tô me alimentando bem, mas hoje eu botei o pé na jaca. Comi ali um docinho, comi um bolo. E é verdade, tá? Hoje eu comi bolo.
Hoje eu comi bolo, tá? Então botei o pé na jaca. Tive uma recaída, pequena recaída. Agora, desistência. Ai, que saco, hoje não tô legal, vou comer um bolo. Amanhã. Ai, hoje vou comer um chocolate. Ai, depois de amanhã. Ai, hoje vou comer um sorvete. Ah, quer saber? Vou largar de mão essa dieta porque não fiz nada, já não tô tendo resultado. Ah, vou desistir. Isso é desistência, tá? Então tem uma grande diferença entre recaída e desistência. A gente precisa entender qual o momento que o nosso paciente tá. Recaída, o que eu faço quando o meu paciente tem uma recaída? Eu vou lá e apoio ele. Então eu sou o porto seguro do meu paciente. É como se ele estivesse subindo uma escada e fosse cair da escada. Eu vou lá com uma rede e aparo ele, né? Seguro ele aqui com uma rede, com um colchão fofinho. Então eu sou o porto seguro do meu paciente. Quando ele tem recaída, o que eu faço? Eu vou lá e analiso o que aconteceu, o que a gente pode mudar. Eu tô junto com ele, eu vou apoiar ele. Quando ele tem desistência, eu preciso ter um trabalho maior, porque daí eu vou ter que analisar onde foi que ele desistiu e aí eu vou ter que voltar desde o início. O objetivo, a questão da autoeficácia, a questão da roda da vida, tá? Então é muito importante a gente analisar isso desde o início. Então aplica roda da vida, aplica a questão do objetivo, vai além. Se o paciente chegar no seu consultório e falar assim, eu quero emagrecer, Nutri, aí você vai perguntar, quantos quilos? Eu quero emagrecer 10 quilos. Vai além, não fica só nesses 10 quilos. Não começa um tratamento só com essa informação. Vai além. Pergunta, mas o que você vai ganhar com esses 10 quilos? Quando você emagrecer esses 10 quilos, como vai ser a sua vida? Quem você vai se tornar? Aí ele vai começar a dizer, eu vou ganhar, quando eu emagrecer, eu vou ganhar saúde, tá? E o que você vai ganhar ganhando saúde? Eu vou ganhar qualidade de vida. E o que você vai ganhar tendo qualidade de vida? O que é qualidade de vida para você? Então explora perguntas poderosas para que esse paciente entenda os ganhos por trás desse emagrecimento. Não fica satisfeito só com eu quero emagrecer 10 quilos. Vai além, tá? Porque quando você vai além, você tá despertando no paciente a motivação que ele precisa para alcançar o resultado. Beleza? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Hoje a gente vai terminar um pouquinho antes das 7, porque eu tenho mentoria com os meus alunos daqui a pouquinho, às 19 horas, tá? Então a gente tem a mentoria UAU, onde eu vou falar para eles a questão de lançamentos digitais. Então a gente está no nosso segundo encontro hoje, tô com 2 turmas de mentoria. A gente está no segundo encontro, então daqui a pouquinho eu vou me encontrar com eles. E a gente conversa então na próxima live, que vai ser segunda-feira, tá? E na segunda-feira eu já tenho o tema, deixa eu passar para vocês, tá? Segunda-feira, segunda dia 10 eu vou estar fazendo live de convidada, tá? Então na segunda-feira eu vou estar no Instagram da Andressa, Nutri Andressa Rosa. E a gente vai falar sobre coaching nutricional. Então eu vou trazer mais ferramentas de coaching na segunda-feira aí para o seu atendimento, para ajudar você a trabalhar com seus pacientes, tá? Então na segunda-feira pode vir aqui ou no Instagram da Andressa. E a gente se vê nas próximas lives aqui no Instagram da Lacos e também nas aulas do YouTube, né? Toda terça-feira tem aulas no YouTube às 18 horas. Eu sempre coloco o link aqui ou no nosso canal do Telegram. Se você não tá no nosso canal do Telegram, entra no nosso canal. Então vai lá no nosso link da bio e entra no canal, porque lá eu sempre coloco o link da aula. E na próxima terça, dia 11, eu vou falar sobre como engajar os participantes do grupo. Já tá tudo definido. Olha só que bonitinho. Deixa eu mostrar pra vocês que eu tô tão orgulhosa. Olha que bonitinho. Todos os meus conteúdos definidinhos, ó. Olha só que legal, todos do mês, olha que maravilha, né? Organização é poder, gente, organização é poder, você consegue fazer tudo quando você tá organizado. Então, super indico organização, mas posso falar sobre esse tema numa outra live daí no próximo mês, tá? Porque as lives desse mês já estão todas planejadas. Então foi uma honra ficar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima live. Um grande beijo. Tchau, tchau. Esquecer organizado. É verdade, esquecer organizado. Mas olha, vou te dizer que dá um alívio na mente. Tá tudo ali definido, conteúdo do feed, live, tá tudo definidinho. Dá um alívio na mente, olha, recomendo. Certo? Um grande beijo, então, e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.